Como que a paciente ela sabe o que é indicado para ela? É de melhor técnica, o tipo de procedimento? O ideal para o paciente que vai fazer a cirurgia é olhar o currículo do médico, pedir indicação, porque o principal, muitas vezes, João, além de técnica, é o cirurgião ser uma boa pessoa. Então, é muito mais importante a paciente escolher uma pessoa com um currículo bom. Você tem indicação, ou seja, conhecer várias pessoas que já operaram com aquele médico, como é que ele funciona, como é que ele se relaciona dentro do centro cirúrgico com as outras pessoas, com seus funcionários, porque, acima de tudo, é uma pessoa que vai cuidar de você e que vai ter um relacionamento com você até de médio prazo, eu diria. Você está assistindo ao Pink Med Talks. Conversas para cuidar, entender e decidir melhor. Olá pessoal, estamos aqui no Pink Med Talks, o podcast oficial da Pink Med, onde falamos de estética médica com mais transparência e menos ruído. Meu nome é João Davi, um dos hosts desse podcast. Hoje nós vamos falar sobre cirurgia mamária, um dos procedimentos mais buscados na cirurgia plástica, junto com blefaroplastia e a lipoaspiração. E para falar desse tema, a gente tem uma referência aqui no Brasil. Para isso eu estou aqui com o Dr. Thiago Cavalcante, cirurgião plástico formado pelo Instituto Ivo Pitangui, especialista em cirurgia de mama. Ele é conhecido pela técnica R24R, que propõe uma recuperação acelerada no pós-operatório, além de ser palestrante internacional e referência em inovação na área. Doutor Thiago, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço o convite, João. É sempre um prazer. Inclusive, o Dr. Thiago é organizador do BBS, né? O Brazilian Breast Symposium. A gente teve o BBS no último final de semana em Florianópolis, né? Foi o segundo evento do seu tipo e foi muito importante porque a gente quer levar o Brasil de volta ao cenário internacional. O Brasil, João, não sei se você sabe, o professor Ivo Pitangui, que foi até o meu professor, na época dele, os melhores cirurgiões do mundo eram brasileiros. E foi se perdendo essa dianteira do Brasil, né, o protagonismo mundial. Mas apesar disso, a gente tem muito cirurgião bom, né? E a ideia é retomar esse protagonismo, chamando cirurgiões internacionais para cá e fazendo intercâmbio também da gente conseguir mostrar o nosso trabalho lá fora. O Brasil durante muito tempo ficou até um pouco para trás porque a gente não podia mostrar o nosso trabalho. Então, quando o cirurgião não pode mostrar o seu trabalho, ele fica esquecido. Tanto para ser convidado para fora, então por que eu vou chamar o Thiago? O que é que ele tem de bom? Na hora que a gente começou a mostrar o antes e depois, eles conseguem ver exatamente se esse cirurgião faz um resultado que uma italiana gostaria ou não. E aí, graças a Deus, a gente começou a ser chamado para esses eventos fora. E eles também quiseram vir aprender aqui conosco, né? Conforme eles viram que tinha muito em comum. Eu escutei, inclusive, bastante conversando com outros profissionais, né? Eu escutei bastante essa, não vou dizer crítica, né? Mas essa questão de os médicos não poderem mostrar o seu trabalho e acabamos perdendo um pouco de espaço para Colômbia, para os Estados Unidos. Já tem alguns focos assim, vai transplante capilar lá para a Turquia, a gente acabou perdendo espaço justamente por causa disso, né? E felizmente agora a gente tem essa nova resolução do CFM que permite o médico assim, mostrar o seu trabalho. Eu achei todos beneficiados com isso. Parabéns novamente pelo evento lá, Dr. Thiago. Eu escutei só coisas super positivas, tanto da equipe quanto de outros profissionais. Aparentemente foi um super sucesso. Obrigado, até agradeço a parceria, né? Vocês foram patrocinadores do nosso BBS e a gente conseguiu ali trazer 200 cirurgiões de todo o Brasil e do mundo. Foram mais de 30 cirurgiões internacionais aqui para Florianópolis, que inclusive a gente estava conversando antes de começar o podcast, foi muito elogiado por todos, a gastronomia, a segurança, a mobilidade, então a gente ficou muito bem ali, até muita gente trouxe suas famílias e os gringos achavam que ia ter algum tipo de perrengue, né? Disse, não teve nada, que foi ótimo. E a gente quer que Floripa continue aí como um hub da cirurgia plástica para o pessoal que vem de fora. Floripa é maravilhoso, eu sou suspeito para falar, o lugar que eu escolhi viver. E não, foi um prazer estar no evento de tanta relevância assim. Doutor, a gente vai falar um pouquinho de cirurgia da mama hoje, é um dos procedimentos mais realizados do mundo. Só voltando ao assunto, João, do antes e depois, a gente perdeu também um pouco de protagonismo até mesmo para profissionais não médicos, né? Essa resolução do CFM foi muito bem-vinda, mas um pouco tardia. Então hoje a gente vê que até o público leigo está sendo muito prejudicado com complicações, né? O cirurgião plástico, o dermatologista,
como não mostravam, e muita regulação em cima desses profissionais que têm uma formação exemplar, e os profissionais sem formação ficaram sem regulação e deitaram e enrolaram em cima dos pacientes, e a gente vê hoje quanta complicação tem. E tratar esses pacientes com necrose na ponta do nariz, necrose na face, até mesmo cegueira de preenchimentos por profissionais com uma formação deficiente, tem sido muito difícil e penoso para essas pessoas. A gente fez um episódio esses dias falando a quantidade de horas que um cirurgião plástico precisa ter, de passar pela faculdade de medicina, de cirurgia geral, de cirurgia plástica, essas residências, a quantidade de horas de procedimentos que se faz comparado a daqui a pouco outros cursos, assim, é estrondosa a diferença, né? Então, antes tarde do que nunca que a resolução veio. Além disso, tem profissionais fazendo um curso, imagina que eu fiz uma formação de cirurgia facial de quase 11 anos para poder operar uma face, né? Faço todos os anos um curso de cadáver, acompanho um cirurgião, e eu ainda tenho certo receio de operar uma face, mesmo tendo todo o conhecimento da anatomia, porque há algumas variações anatômicas as pacientes podem ter, por exemplo, uma paralisia facial, que é uma complicação das mais graves, e você vê um profissional, às vezes, que não é médico, não sabe os riscos, faz um curso de final de semana e já quer operar. Então, eles têm sido muito, talvez, arrojados, né, nesse sentido, talvez por não conhecer o potencial de mal que eles podem fazer à população. E o médico tem até isso na sua formação, né, de entender, a gente chama de psicologia médica na cadeira, que é entender o potencial de mal. Inclusive, um dos princípios da medicina é primo non nocere, ou seja, primeiro não fazer o mal, né, para depois pensar em fazer o bem. E uma coisa, inclusive, que me chamou a atenção no seu perfil, doutor, aqui mesmo com toda essa experiência que nem você citou, você teve feito medicina, cirurgia plástica, ser cirurgião plástico com bastante trajetória, você se especializou em mama, você escolheu fazer, não sei se você faz só mama ou mamas primariamente, e eu vi você falando já sobre isso, e matematicamente faz sentido, né? Uma pessoa que faz só uma coisa tende a ser melhor nisso, uma pessoa que faz implante capilar, nariz e mama, ele vai ficar um tempo fazendo uma coisa, um tempo fazendo outra. Se você fizer mama o dia inteiro, todos os dias, você tende a ser melhor naquilo, né? Então, isso achei interessante e corroborar a fala que você acabou de nos passar. Até ia perguntar o porquê mama, falar um pouquinho do Dr. Thiago, né? Como você escolheu mama como especialidade, e se você faz só mama, qual é essa filosofia por trás disso? Que legal, você não é da área de saúde e teve essa mesma percepção. Para dirigir um avião comercial, o piloto ele tem que ter pelo menos 10 mil horas de voo, né? E é isso que transforma, ou seja, ele tem que ficar ajudando o outro piloto, treinar em simulador, para depois ele poder ter o prazer de dirigir aquele avião. E para você se tornar um especialista em qualquer cirurgia, para você se tornar um especialista em uma área da medicina, você também precisaria dessas 10 mil horas. E parece pouco, mas não é. 10 mil horas de prótese mamária significa 10 anos fazendo aquela mesma coisa, né? Então, se o cara vai fazer cirurgia de nariz, cirurgia de face, cirurgia de mama, cirurgia de lipo, nunca vai atingir as 10 mil horas em nenhuma dessas áreas. Mas, na verdade, o que aconteceu comigo foi muito natural. Eu estava no Instituto Yves Pitangui e tinham alguns cirurgiões mais velhos que eram referência, que eles fizeram esse trajeto. Eles foram para o exterior e fizeram fellows em apenas uma cirurgia. E o meu professor falou: Thiago, se você quiser se espelhar nesses cirurgiões, tenta fazer o mesmo. Foca em uma cirurgia só e vai para fora acompanhar esses cirurgiões nos Estados Unidos é bem como às vezes o médico ele é especialista em uma faixa etária, numa coisa muito uma cirurgia muito específica, num procedimento muito específico, ele vê uma referência naquilo, né? Exato. E aí eu queria aprender nariz, que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. E eu fui lá na Turquia, passei um mês tentando aprender nariz, só que eu via que mesmo o profissional de excelência em nariz, os pacientes são muito exigentes e eles têm uma taxa de reoperação que para mim era alta, era proibitiva. Então voltei para o Brasil um pouco frustrado, fiz há um pouco tempo ainda nariz, e o meu professor falou: Thiago, vai aprender mama então. E aí eu fui para vários locais fazer cirurgia de mama. E lá na frente eu conheci um cirurgião dos Estados Unidos, que ele me falou que, por exemplo, o irmão dele, ele era cirurgião plástico, especialista em mama
na cirurgia de explante. Ele me falou, o meu irmão, ele só faz válvula tricúspide de criança com menos de 2 anos. Então, é uma cirurgia cardíaca? É um tipo de válvula de uma câmera do coração. São 4 câmeras. Então, é um cara super, super especialista. Então, a partir do momento que ele vai se subespecializando, ele vai fazendo cada vez melhor aquele tipo de cirurgia. Interessante. Até não sei se isso veio da aviação, mas é dito que qualquer coisa que você faz 10 mil horas, você realmente vira excelência, né? Seja o que você faz. Legal, então a gente estava falando que a cirurgia mamária é uma das cirurgias mais populares, mas ainda tem bastante desinformação, que nem você falou, assim, né? Conversando com pacientes até profissionais. Você pega, por exemplo, assim, não, a cirurgia por baixo do músculo é melhor. Aí, talvez um profissional tenha essa posição, ou uma paciente pesquisou e tem essa informação. Aí você fala com outro paciente, outro profissional vai falar, não, essa é a pior, por baixo do músculo é a pior, porque a recuperação é muito, muito dolorida, muito longa. E aí, assim, além disso, tem diversos tipos de procedimentos de mama. Entre os diversos tipos de procedimentos tem muitas técnicas diferentes. Então até uma pergunta assim, por que você acha que apesar de a popularidade aí do tempo que se tem essa cirurgia, ainda tem tanta desinformação e mesmo até discordância entre profissionais sobre uma técnica específica, por exemplo? Então, claro, a cirurgia de mama, ela pode ser feita de prótese de mama acima ou abaixo do músculo. Não tem a melhor ou a pior. Então, imagina que a formação dos cirurgiões, eu sou um especialista, eu fiz 10 mil horas de cirurgia de mama. A formação dos cirurgiões não é igual para todo mundo. Quando eu aprendi a fazer as próteses de mama, a gente só fazia em cima do músculo. Então eu passei 3 anos na minha residência médica fazendo só acima do músculo. Eu não tinha visto nenhum abaixo do músculo. Então qual é o motivo? Abaixo do músculo, tecnicamente, ela é mais difícil, certo? Então se eu cometer um erro, a paciente vai perceber logo depois. A cirurgia acima do músculo, apesar de ser tecnicamente mais fácil, uma cirurgia mais simples, ela só vai dar problema depois de 5 anos, só que os problemas são geralmente irreversíveis. Por exemplo, é o rippling, que é aquela voltinha na mama que fica muito evidente, ou mesmo a paciente desenvolve contratura capsular precoce, que é a mama ficar dura e tem uma deformidade da mama, a gente vê bastante no consultório. Conforme eu fui melhorando e aprendendo a fazer embaixo do músculo, eu decidi que para ser um especialista eu tinha que ir para os Estados Unidos para melhorar a minha recuperação. Porque como você falou, correto, a recuperação por baixo do músculo ela é muito ruim. Então eu me tornei primeiro um especialista em fazer cirurgias por baixo do músculo. E aí eu disse, não, a recuperação está muito ruim, porque a gente comparava uma paciente que fez por cima do músculo e uma paciente que fez por baixo do músculo, a recuperação por cima do músculo era muito melhor. A paciente por baixo do músculo ela ficava de cama. E aí foi quando eu fui fazer e aprender a técnica R24R, que ela permite que a paciente levante o braço no dia seguinte, no mesmo dia, e que no dia seguinte ela retorne às suas atividades normais, mas mesmo com a prótese abaixo do músculo. Muita gente no começo achou que isso era uma estratégia de marketing. E na verdade não, a gente queria oferecer um melhor resultado para a paciente com a prótese abaixo do músculo. E a partir daí, a gente foi melhorando a técnica, de modo que hoje praticamente todas as cirurgias eu, Thiago, faço por baixo do músculo. Mas mesmo quando eu viajo internacionalmente para congressos, há discordância entre cirurgiões especialistas. Na última vez que eu estive em Roma, agora há uns 2 meses, um cirurgião bem experiente de Londres, ele perguntou, por que não fazer o mais simples? Né? É muito mais simples fazer por cima do músculo e vai se complicar fazendo embaixo do músculo. E em um certo momento ele tem razão. Por cima do músculo é muito mais simples. Mas as pacientes hoje, ao mesmo tempo, estão ficando cada vez mais magras. Então tem um paciente que eu opero, a paciente já é magra. A paciente volta 3 meses depois para um controle e ela está muito mais magra. Então essa prótese estaria muito visível se fosse atrás do músculo. O resultado tende a ser mais duradouro por baixo do músculo. Mais duradouro, mais natural, menos contratura capsular. Então tem vários benefícios da prótese atrás do músculo. No entanto, como eu vou repetir, ela tecnicamente é mais difícil. Então, para a grande maioria das mulheres, ela vai achar um cirurgião para fazer acima do músculo. Por quê? Porque a técnica é mais barata, é mais fácil,
dela achar essa técnica por cima do músculo que dê certo. Então, nem todo cirurgião vai conseguir ter expertise para fazer uma cirurgia bem feita abaixo do músculo. Isso é uma pergunta que eu ia fazer, mesmo você respondeu. Tende a ser mais natural o resultado por baixo do músculo, então? Mais natural também. E é muito comum Tá em que a alta a paciente questão de brasileira... Está em alta questão de naturalidade. A brasileira, nos 10 anos atrás, ela queria mesmo essa prótese por cima do músculo. Pra Que ficar bem fica marcado. marcadinha, redondinha. E a gente está vendo hoje o reflexo disso com o explante. Essas mulheres que colocaram essa prótese marcada, redonda, bola, elas hoje estão querendo tirar porque é um resultado esteticamente não tão adequado, né? Que nua pode até ficar muito bonito de roupa, às vezes, chamar atenção, mas nua o resultado, ou mesmo de biquíni, ele é um resultado não tão agradável aos olhos e muitas dessas mulheres estão tirando a prótese. Interessante. E só nesses minutos iniciais de conversa, doutor Thiago, a gente citou ali, você citou agora o explante, a gente citou a prótese embaixo, em cima do músculo. Vamos aproveitar que você é referência na área, um especialista, e vamos falar um pouquinho, fazer um curso express para as mulheres que estão nos assistindo aqui sobre cirurgia de mama, porque assim, tem mastopexia, tem prótese, tem redução de mamas, então falar um pouquinho de cada um dos tipos de procedimentos, qual é o nome do procedimento, o que ele é, e falar um pouco das diferentes técnicas de cada um, assim, um curso express para as mulheres que estão nos assistindo de mama. Então vamos lá. A prótese de mama, ela tem o aumento mamário simples. Primeira paciente, aquela paciente jovem que ela procura para colocar o silicone. Aí esse aí pode ser feito por cima do músculo ou por trás do músculo. Colocou o silicone, ficou bom. Tem o segundo tipo, que é a mulher que a maminha ficou murcha, mas não está caída. E ela vem colocar um silicone para reaver a autoestima. Esse é o chamado aumento mamário do tipo amarelo. Então, um tipo que ela não é só colocar o silicone, a gente tem que fazer alguma coisinha, mas não precisa tirar a pele ainda, tá? João, quando a paciente tem flacidez, ela teve os filhos, ou mesmo ela perdeu muito peso e a mama caiu abaixo do nível do sulco, ou seja, a mama está tristinha, ela fez assim para baixo, esses casos aí ela tem que tirar a pele. E aí pode ser uma mastopexia para subir, que a gente pode colocar uma telinha e não usar prótese, ou mesmo a gente pode colocar a prótese de mama e tirar a pele. Essa cirurgia da suspensão, ela chama mastopexia. Ela pode ser feita com ou sem prótese. E tem aquela paciente da mama bem grande, que ela quer reduzir, então ela quer diminuir o tamanho para diminuir dor nas costas, ajudar ela a emagrecer, a fazer uma academia, a vestir melhor as roupas. Essa cirurgia chama redução de mama. Só que, eu trago um adendo aqui, não existe, ou seja, não procurem uma cirurgia de redução de mama com prótese. Então a mama é muito grande, dura. Se você tentar reduzir essa mama e colocar a prótese no mesmo dia, você vai estar sendo submetida a um risco muito alto de ter problemas. E você explicou um pouquinho de cada tipo de procedimento, né? E existem a questão de aumento mamário com prótese versus preenchimento com gordura. É interessante. Nos Estados Unidos, você contou pra gente que morou lá, né? É muito comum os cirurgiões oferecerem um aumento mamário só com gordura, tá? Então é feita uma lipo na paciente, essa gordura é preparada, então ela é tratada de modo que ela fique muito pura e depois ela é enxertada dentro do músculo e também no subcutâneo, na parte mais próxima da pele. Você faz uma lipoaspiração e usa essa gordura para enxerto mamário. Dessa gordura, vamos dizer, a gente coletou 600 ml. Aí, teoricamente, seriam 300 para cada mama. Só que na hora que a gente prepara essa gordura para ela ficar mais pura, reduz o volume. Então a gente vai falar aí de 100, um aumento de 100 para cada mama. Desses 100 que são puros, vai pegar 80. Tem uma questão de rejeição do organismo. De absorção mesmo. É. E aí, a absorção é porque a gordura sofreu no trajeto. E ainda mais se você falou que as pacientes têm emagrecido bastante hoje em dia, certamente impacta no... Não impacta na pega. Imagina que tem um sofá na outra sala. Então tem 50 sofazinhos que são gordinhos assim. Eu vou trazer os sofás para cá. Então no caminho de lá para cá,
alguns sofás podem Entendi. furar, não conseguir chegar Entendi. aqui. Dos que chegam aqui, se a paciente engordar, é como se o sofá ficasse Entendido. mais fofinho. Se ela emagrecer, é como se o sofá perdesse o volume dele. Entendi. Então, uma vez que o sofá está aqui, ele só emagrece ou Você engorda. tirou 600 e agora tá com 80 em cada mama. Mas aí é porque eu trabalhei a gordura. Eu vou certo. ficar com 80, só que esses 80 para sempre ela vai ter. Se ela emagrecer, os 80, como as outras células do corpo, elas vão murchar, porque o adipócito ele cresce e diminui. E se ela ficar mais gordinha, eles vão crescer também. Então vai acompanhar o crescimento do corpo. A questão é, a lipoenxertia, que é essa substituição da mama com gordura, ela não dá pra gente projeção. Então ela não aumenta a mama para frente, que é o que a maioria das mulheres, vocês mulheres querem. Eles aumentariam a mama lateralmente. Então ele serve até quando a paciente tem um formato ruim, ele melhora o formato, mas ele não vai servir para o aumento. O aumento normalmente a gente tem que, infelizmente, tem ainda que usar a prótese de mama sim. Entendi. Tem umas empresas que estão E fazer criando... híbrido, assim, prótese É muito comum fazer o híbrido, que é colocar, vou dar um exemplo, 200 de prótese e 50, 70 de gordura, para usar uma prótese menor, está muito em voga isso desde 2018. Ou tem empresas que estão desenvolvendo um scaffold, que é uma esponja que é colocada na mama, essa esponja vai dar projeção e vai se enxertar dentro dessa esponja. Mas ainda não está à venda, nem está em estudo clínico avançado. Então isso aí vai levar mais 5 anos, pelo menos, para entrar no mercado. Entendido. Para a gente acabar esse curso muito interessante Express aqui, nomes de técnicas, porque a gente falou aqui dos tipos de procedimento dentro da cirurgia de mama, mas aí você vai lá, tem um que fala que é short scar, aí tem o preserver, aí tem diferentes tipos de técnica, assim. Isso é um nome que um profissional dá e escolhe, ou isso são técnicas estudadas e diferentes entre elas mesmo? Então, muitas vezes, por exemplo, a técnica short scar é uma técnica muito antiga, da época daquele meu professor Pitanguis, 1960, 1980, em que é retirado mais pele em torno da areola e menos pele da região do sulco. Então, em vez da paciente ter uma cicatriz um pouco maior, ela tem uma cicatriz pequena aqui, mas termina que a pressão é na areola, então tende a areola a ficar um pouquinho mais larga. Já a técnica preserver é uma técnica em que a gente sabe que na mama, a mama é como essa sala. Então, ela tem o começo e tem as paredes lateral, medial, superior. Na técnica preserver, é como se a gente quisesse manter esses ligamentos intactos. O que faz sentido porque os ligamentos são como essas paredes. E na parede passa o quê? O drywall, passa vaso, nervo, é como aqui que passa a eletricidade, é o cano da água. Então, uma vez que a gente coloca a prótese dentro desse drywall, a prótese não se mexe, ela fica mais estável. O conceito do preserver foi a criação, a ultrapassar esse conceito que a gente já usava abaixo do músculo na técnica R24R e extrapolá-lo para cima do músculo. Então hoje eles estão colocando próteses bem pequenas acima do músculo para tentar ter a estabilidade do plano submuscular. No entanto, a preserver é uma técnica que tem 1 ano e meio. Então a gente não tem resultados de longo prazo para cravar, dizer assim, isso aqui vai funcionar. Eu até estava conversando com a minha assistente ontem, a gente só pode começar a usar isso no consultório, oferecer para as pacientes quando tiver um longo prazo para a gente ficar mais seguro. Imagine eu operar 500 pacientes e descobrir que não tem estabilidade, vou ter um problemaço na mão. Entendido. Eu não quero ser o primeiro, aquele que vai para a guerra com a bandeira. Entendido. Né? Quem é o primeiro que morre? Entendido. Faz sentido. E doutor, você acabou de citar a técnica R24R, eu tinha aqui nas minhas anotações, que você é especialista. Chama muita atenção pela proposta de recuperação rápida, né? Então, se você pode explicar um pouquinho sobre essa técnica, como funciona, quais são os benefícios. Eu sempre falo, toda coisa que a gente faz na vida tem seus prós e contras, então Sim. falar de forma assim, bem honesta, os prós e contras desse Claro. A método. técnica de recuperação rápida, ela começou nos Estados Unidos em 2002. Tinha um cirurgião lá muito industrioso, que chamava Tebbets, e ele, tudo que fazia, ele gravava. E ele começou a gravar a cirurgia,
E ele viu que ele perdia muito tempo procurando instrumento, fazia um passo da cirurgia, voltava para o mesmo passo depois. Ele não tinha um método, certo? E ele começou a criar um método para fazer a cirurgia mais rápido. A cirurgia que demorava 1h30, ele começou a fazer em 18 minutos. Só que isso não acelerou a recuperação das pacientes. Ele esquiando uma vez, ele quebrou a costela. E ele ficou 2 meses com dor. E ele, eureka. Provavelmente eu estou fazendo um trauma na costela da paciente o tempo todo que eu faço a cirurgia. Ele refinou os materiais, então ele mandou fazer uma pinça que ele conseguisse ao mesmo tempo descolar os tecidos, porque antes a cirurgia era feita com o dedo. Que ele conseguisse descolar os tecidos, ou seja, que o dedo não entrasse na loja para machucar. E ao mesmo tempo ele queimasse os vasos antes que o sangramento aconteça. E o que é que aconteceu? As pacientes pararam de ter tanta dor e a cirurgia não inchava tanto. E ele viu que tinha um excelente produto na mão. Começou a pegar dados dessas pacientes e ele viu que tinha menos complicações que antes. Ele publicou a primeira série de quase 500 casos de pacientes sem nenhuma reoperação. Então ele viu que tinha realmente uma pérola na mão. E ele começou a ver também, a publicar, que ele tinha menos contratura capsular. Porque devido a contratura capsular? Contratura capsular é quando a mama, o corpo manda células para atacar a prótese e termina que vai ficando endurecida. Entendi. E isso era devido ao maior trauma da cirurgia. Então a R24R é uma técnica que promove menos trauma à paciente. Ela é feita de maneira mais limpa, porque ela obriga o cirurgião. Imagina que há um dos benefícios, por exemplo. A tua filha vai operar. Você não tem idade ainda para ter filho que opera, mas a sua filha vai operar com uma cirurgia de prótese de mama. Ela vai querer o quê? Uma cirurgia limpa, rápida e que tenha pouca complicação. Quando ela vem procurar a R24R, ela está querendo uma garantia que ela vai trabalhar amanhã. Não é verdade? Isso é possível? É possível. Ela vai trabalhar amanhã, ela vai dirigir amanhã, ela vai voltar para a rotina dela amanhã. A partir do momento que eu estou oferecendo um produto que ela vai voltar amanhã para a rotina dela, eu tenho uma obrigação de oferecer isso. Então, ela me força, essa técnica R24R, a fazer a melhor cirurgia que eu posso. Então, eu vou usar o melhor material, eu vou usar pinças refinadas para evitar qualquer trauma, eu vou fazer meus movimentos muito lentos, muito precisos, para ter o menor trauma e essa paciente consiga ter uma recuperação mais rápida. E eu não posso entregar isso para 1 ou 2 pacientes, ou seja, aqui e acolá. Eu tenho que entregar isso para virtualmente 100% das pacientes. E é possível atingir esses resultados com um trauma menor, uma recuperação mais rápida, mesmo por baixo do músculo? Isso, essa técnica só existe por baixo do músculo. Acima do músculo, como não há ligamentos na lateral muito fortes, eu não posso deixar a paciente sair levantando o braço. Abaixo do músculo não, eu consigo deixar músculo em todas as áreas e a prótese fica bem estável. E porque assim, doutor, no mundo qual seria no almoço grátis, ponto, assim, então qual seria o ponto negativo? Maior, o custo maior. O custo é bem mais elevado porque eu tenho que tem uma pinça que a gente usa, por exemplo, na cirurgia, ela custa quase R$4.000. Essa pinça usa 10 vezes e pau. O sutiã interno, o fio de cada para fazer um lado de um sutiã interno custa R$410. Então o custo base já vai lá em cima. Porque... A anestesia, tem um cirurgião que opera no mesmo hospital que eu, para ele o hospital custa X, para mim o hospital custa 2X, porque a minha paciente ela não pode sair do hospital vomitando. Então ela vai ter que fazer os movimentos do braço. Se ela sair do hospital tonta, ou demorar muito para ter alta, ou ela ter náusea e vômitos, vai atrapalhar completamente esse processo de recuperação dela. Então eu tenho que usar uma anestesia melhor, com a droga melhor, que tenha menos efeito colateral. Então a cirurgia vai ser mais cara, sem dúvida. Entendido. Do ponto de vista de custo. Então esse o contra seria assim, uma cirurgia com um custo base um pouco mais elevado que outras. Um pouco mais elevado. Entendido. E doutora, a gente falou bastante de tipos de procedimentos, agora a gente falou do R24R. Como que a paciente ela sabe o que é indicado para ela, só indo na consulta? Do ponto de vista de melhor técnica? De melhor técnica, o tipo de procedimento. A melhor técnica, estou falando agora para o público geral, vai ser aquela que o teu cirurgião está acostumado. Não adianta você ir no cirurgião
que faz acima do músculo procurando R24E. Ele não vai conseguir entregar ou vai tentar entregar e não vai conseguir e você vai ficar frustrado. Então, o ideal para o paciente que vai fazer a cirurgia é olhar o currículo do médico, pedir indicação, porque o principal, muitas vezes, João, além de técnica, é o cirurgião ser uma boa pessoa, né? Eu conheço muito cirurgião bom que quando tem complicação, ele entra num processo de negação, até por ser narcisista, e não consegue mais acompanhar aquela paciente. Então, é muito mais importante a paciente escolher uma pessoa com um currículo bom, que você tem indicação, ou seja, conhecer várias pessoas que já operaram com aquele médico, uma formação boa, então, com quem ele estudou, né? E ele ter a indicação até de outros profissionais da área. Então, você conhecer um médico que conhece ele, sabe como é que ele funciona, como é que ele se relaciona dentro do centro cirúrgico com as outras pessoas, com seus funcionários. Então, isso é muito importante, porque, acima de tudo, é uma pessoa que vai cuidar de você, certo? E que vai ter um relacionamento com você até de médio prazo, eu diria. Legal, vale a pena reforçar isso que você acabou de dizer. Eu vou até refazer a pergunta para a gente reforçar. Então, se você fosse uma paciente, como é que você buscaria, assim, o que você buscaria? Quero fazer cirurgia mamária, eu sei que eu quero, mas não sei exatamente o que ainda. Só vejo no espelho, vejo que eu não estou gostando do que eu estou vendo. Como é que eu começo a buscar o que fazer e com quem fazer? Eu estou passando por esse processo agora que eu estou querendo fazer o transplante capilar. A primeira coisa é buscar um profissional bem capacitado. Então, um profissional que seja um cirurgião plástico formado por um instituto que seja credenciado à Sociedade de Cirurgia Plástica. Segunda coisa, buscar indicações de outros pacientes. Por exemplo, na Austrália, é obrigado que a paciente converse com o médico de base dela e que o médico de base referencie um cirurgião plástico para ela ir. Pelo menos 2 ou 3 nomes. Então, conversar com outro médico, saber a indicação. Pesquisar na internet é bom. Então, primeira coisa, não é pesquisar no Instagram. No Instagram todo mundo é bonito e maravilhoso, porque se um cirurgião, um exemplo, uma clínica esses dias estava bem mal falada, é uma clínica grande no Brasil, eles vão lá e apagam os comentários, limitam os comentários. Se você for ao Google e colocar aquele perfil lá do Google, você vai ver exatamente o que as pessoas falam dessa empresa, né? Ou outros sites como o de vocês, por exemplo, que vai ter a possibilidade de ver sobre os procedimentos e etc. Então é isso. Indicação, reputação, que é conversar com as pessoas da região. Então, um bom cirurgião com boa reputação, ele por vezes tem que negar pacientes. Ontem foi interessante, a gente estava no consultório, a paciente, eu falei, eu te conheço. Ela disse, não, doutor, passei por aqui há 4 anos e o senhor mandou eu embora. Eu fiz, mas por que eu fiz isso? Aí a gente foi olhar, ela tinha a mama muito bonita na época. E eu falei que não ia operar. E agora ela perdeu quase 15, 20 quilos com monjauro. E aí a mama ficou muito pequena. E aí realmente ela tinha indicação. E ela falou, eu não ia voltar para outra pessoa, senão para o senhor. É uma pergunta interessante. Qual é o maior motivo de você negar fazer uma cirurgia? É peso? É porque não, para mim, na minha concepção, tá com a mama bonita. O principal seria a indicação. A paciente precisa ter uma indicação. Eu preciso ver que essa paciente vai se beneficiar daquela cirurgia. Então a gente não trabalha para vender cirurgia, sim para dar bons resultados para a paciente. Um exemplo comum, a paciente que chega com uma mama bonita, pode até ser meio grande como essa que eu falei, e ela até, eu aceito mastopexia, ou seja, ela queria um T, mesmo ela tendo a mama bonita, a mama dela não ia ficar tão bonita como era agora. Então o cirurgião tem que vislumbrar se aquela cirurgia vai ter um resultado em que o que vai acontecer, ou seja, a cicatriz ou algum pormenor que venha no depois, vale a pena ela ter feito. Uma coisa que eu estava conversando com outro cirurgião esses dias, eu achei bastante importante para as mulheres que estão nos escutando, eu queria pegar a sua opinião, é assim, o número de... Só voltar para aquele assunto que é importante para o pessoal que está em casa. Quando a gente nega a cirurgia, também quando a paciente é plastic surgery addict, a paciente que é viciada, a gente vê que ela tem um perfil que está viciada em cirurgia plástica, fazendo muita cirurgia plástica. Quando a paciente é extremamente exigente, então a gente vê que ela não vai ficar satisfeita. Eu prefiro não fazer a cirurgia plástica.
E uma coisa que tem acontecido cada vez mais, é impressionante. A cirurgia plástica, a cirurgia plástica por mais que tenha especialidade e 10 mil horas de formação ou mais, não é uma ciência exata, né? Então não tem como garantir exatamente um resultado específico. Sim. E geralmente essa que é muito exigente, às vezes, ela tem transtorno dismórfico corporal, vem associado. Ou seja, ela se acha mais feia do que ela realmente... Então ela coloca mais defeito nos problemas que ela realmente tem, e ela vai tender a achar a cirurgia ruim também. A gente abordou só esse tópico no episódio anterior. Legal, que legal. Então o cirurgião ele tem que identificar, o cirurgião experiente é aquele que sabe negar uma cirurgia. E uma coisa que tem acontecido cada vez mais, infelizmente, nos consultórios, são pacientes que tratam mal a equipe. Uma paciente que eu nunca vou operar é uma paciente que trata mal algum membro da minha equipe. Interessante. Isso aí aconteceu 2 vezes esse ano já. A gente está no começo do ano e a cirurgia pronta, programada para as próximas semanas, e a paciente foi grosseira com a nossa equipe. A gente não é bem-vindo uma paciente dessa no consultório. Muito interessante. O que eu estava perguntando também, doutor, eu acho que é bem importante para as mulheres que estão nos assistindo, conversando com outro profissional, colega seu, ele falou, assim, que nem você estava explicando, que a mama é como essa sala, ela tem as paredes, aí dentro das paredes tem a fiação, tem, né, os vasos sanguíneos, tentar, assim, poupar cartucho, vamos dizer assim, não fazer muitas cirurgias ao longo da vida, e aí você vê a paciente, às vezes, fez uma cirurgia cedo, adolescente, e tudo bem, né? Mas depois, passou alguns anos, ela já nem teve os filhos ainda, ela já quer trocar o tamanho da prótese, e aí depois ela não ficou muito satisfeita, ela quer fazer uma outra cirurgia, e cada uma dessas cirurgias que você faz, e é um dos motivos de às vezes o cirurgião negar, ele vai comprometendo um pouco tanto a segurança quanto a funcionalidade. Às vezes vai ficar com menos sensibilidade, vai atrapalhar alguma coisinha. Eu queria pegar um pouquinho da sua visão em relação a isso. Porque vai muito em linha do que você estava falando. Tem gente que quer fazer cirurgia plástica o tempo todo, né? É verdade, João. Você tá quase virando especialista no assunto. A paciente, ela não deve fazer cirurgias em sequência. E é até comum. Quando eu casei com a minha esposa, como ela viu que tinha livre acesso ali, ela aqui, e aí eu já disse, opa, tá virando viciada, né? O cuidado. Então, a cirurgia, plástica, ela não é uma ciência exata. Toda cirurgia tem risco, é importante frisar isso. Os riscos são cumulativos, então você vai fazer uma cirurgia na mama 2, 3, 4, 5, a quinta vai ter mais risco que a primeira. Então, o ideal é procurar um profissional que você confie, certo? Usar uma técnica que seja a que tenha resultados de longo prazo, para evitar ficar fazendo muitas cirurgias. Até quando a gente recebe pacientes que já foram várias vezes operados, a gente até vê que pode oferecer uma melhora, eu sou bem honesto em falar para o paciente, tá bom, vamos parar por aqui pelo menos pelos próximos 7 a 10 anos. Né? Evitar de ficar reoperando muitas vezes, porque aqueles tecidos vão ficando friáveis e vai aumentando o risco de ter complicações, especialmente complicações graves. Um dos motivos de eu ter feito cirurgias de mama, de querer fazer cirurgia de mama, é o que eu brinco até do método PASS. A cirurgia de mama, ela é uma cirurgia pouco sequelante. Então é muito difícil, você nunca ouve falar que paciente X morreu numa cirurgia de mama. Ou que a paciente Y teve uma sequela que não tem como voltar atrás em uma cirurgia de mama. Já em cirurgia de lipo, a gente ouve falar de problemas que muitas vezes causam sequela, como necroses corporais, ou mesmo problemas de nervo. Cirurgia de face pode dar problema de nervo. A cirurgia de mama é uma cirurgia pouco sequelante, então é uma cirurgia muito tranquila, que a gente tem pouca complicação, termina o ano, a gente diz aleluia, acabou mais um ano de sucesso. E, doutor Tiago, agora não que você precise, mas é hora de vender o seu peixe aqui. Por que fazer uma cirurgia de mama com o doutor Tiago Cavalcante? Então, a nossa clínica foi aberta há 15 anos, então a gente tem como pilares experiência, integridade e um treinamento sem igual. Na cirurgia plástica a gente tenta fazer um treinamento, oferecer um treinamento, atenção individual ao paciente, né, que iguale ou ultrapasse qualquer experiência cirúrgica no mundo. A gente acredita muito que para o paciente é muito importante segurança, resultados previsíveis e cirurgias sem exageros.
Então, de um modo que a paciente que vem à nossa clínica, ela procura o quê? Um alto padrão, ela procura algo alinhado a todos os valores dela, e do mesmo modo, eu quero que as pacientes que eu opere estejam alinhadas à nossa equipe. Legal, e para quem quiser saber mais informações sobre o Dr. Thiago, vocês encontram o perfil dele completo também na pinkmed.com.br. Dr. Thiago, muito obrigado Gostei bastante desse episódio e obrigado por esse mini curso aqui, Express. Eu mesmo aprendi bastante aqui hoje. E nos sigam também no Instagram, pinkmed.com.br. Eu que agradeço, João. Iniciativas como a PinkMed são muito importantes, porque lá a gente consegue ver exatamente o que a gente tem falado muito hoje, que são os resultados naturais. Então, você avaliar as pacientes em mesmo ângulo, mesma qualidade de luz, posição do bico, posição da mama. Então, comparando diversos cirurgiões e vários resultados, você consegue escolher o cirurgião mais adequado para o teu caso, porque ninguém escolheria um arquiteto para fazer sua casa sem ver um projeto do cara antes, para ver se está alinhado ao resultado que você quer. E a gente busca mesmo por resultados naturais. Então, a empresa de vocês tem feito um grande favor à cirurgia plástica brasileira. Espero que cresça. Eu desejo muito sucesso aí nessa empreitada. Obrigado pelas palavras gentis e pela confiança, doutora. Lembrando, na pinkmed.com.br você encontra informações sobre procedimentos estéticos e cirurgiões plásticos verificados. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.